Prosseguindo com os trabalhos, convidamos a analista de controle externo do Tribunal de Contas, Luciana Xerém Ramalho, para falar sobre fomento das receitas próprias. Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais e especialista em Finanças Públicas pela Escola de Contas e Capacitação, professor Pedro Aleixo. Luciana é servidora do Tribunal de Contas de Minas Gerais, lotada no Centro de Fiscalização Integrada e Inteligência Suricato. Pedimos uma salva de palmas. Boa tarde, gente. Primeiro, gostaria de agradecer ao presidente Mauri Torres, ao Dr. Pavan, ao Paulo pelo convite, à Cris e à Nailan da Escola de Contas, por terem nos ajudado com tudo. E vamos falar um pouquinho aqui sobre o projeto Receitas. Nós vamos começar a apresentar os slides. Como foi dito, eu trabalho no Centro de Fiscalização e Inteligência Suricato, que trabalha basicamente com análise de dados. E foi a partir da análise de dados que surgiu o projeto Receitas, que a gente vai apresentar agora para vocês. Eu sei que vocês já tiveram a palestra sobre planejamento, o Pedro falou também sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, e é com ela que a gente começa, falando sobre uma coisa muito importante, que a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que cada ente deve ser responsável não só pela instituição e previsão dos tributos, mas também pela sua efetiva arrecadação. Então, quando o ente não arrecada os tributos de sua competência própria, ele está violando a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso, esse projeto é tão importante e ele vai, inclusive, agora ser um processo da casa, ele vai ser permanente. Então, o que seria o projeto Receitas? O Marconi falou com vocês um pouco sobre as competências dos tribunais de contas. Entre elas estão as funções orientativa, educativa e pedagógica. E o projeto Receitas se baseia muito nesses pilares. Para quê? Para fomentar a arrecadação própria dos municípios e reduzir a dependência de transferências. Por mais que os municípios, e principalmente os municípios mineiros, a gente tem muita diversidade em Minas, tenham direito às transferências do Estado e da União, eles não podem ficar dependentes disso. A gente teve até na mesa, na apresentação, o pessoal falando sobre isso, que não houve repasse nos últimos anos, o que dificultou muito as contas dos municípios. Então, o projeto trabalha com o planejamento e o controle, que foi o que a Flávia apresentou, e eu sei que teve também encontros virtuais sobre controle interno. E em quais dimensões o projeto atua? O projeto atua na legislação tributária, ele faz orientações para manter a legislação atualizada e consolidada, publicada nos sites e no portal da transparência, para haver revisão periódica da planta genérica do IPTU, para haver legislação que sempre institua as cobranças dos principais tributos, bem como as isenções, anistias e afins. Também a dimensão de recursos humanos, se há fiscal de tributos no município, se há lei que preveja o cargo, se ele está sendo devidamente capacitado e treinado. Também infraestrutura física e tecnologia da informação. Nesse ponto, um grande destaque tem sido a nota fiscal eletrônica de serviços. Se ela está sendo utilizada, se existe um sistema que possibilite a utilização, se há conciliação entre a área tributária e a área contábil. Outra dimensão também, procedimentos de fiscalização. São coisas simples, mas que ajudam muito os municípios. Se o município tem um cronograma de fiscalização tributária, se existe o monitoramento e acompanhamento da arrecadação. E, por último, a última dimensão, que é a cobrança judicial e extrajudicial dos créditos tributários. Se existe normativo que regulamente, se existe
montante mínimo ou não para ser inscrito em dívida ativa, e se os municípios fazem ou não convênios com cartórios, para evitar, muitas vezes, a via judicial, que seria mais demorada, né? E aí muita gente pergunta se o projeto Receitas vai aumentar tributos. Não é a ideia. A ideia é que os tributos de competência do município sejam cobrados, principalmente IPTU, ISS, ITBI e Ecosip, que é de iluminação pública, que poucos municípios conhecem por enquanto. Mas não fica só aí. Existem também tributos que ou são da União ou são de competência comum ou concorrente, que também podem ajudar os municípios. Por exemplo, o ITR da União. A União é responsável por ele. 50% da arrecadação já vai para o município. Mas se o município cobrar e fiscalizar, ele pode ficar com 100% da arrecadação do ITR, que tem sido uma boa receita para os municípios que têm descoberto isso nos últimos tempos. Temos as taxas, que são de todos os entes, bem como a contribuição de melhoria. Aqui a gente mostra um gráfico que foi feito pelo Suricato sobre a divisão dos impostos, né, dentro da receita tributária dos municípios. A gente pode ver que, disparado, o ISS é o principal tributo. Então, ele deve ser muito bem fiscalizado. Inclusive, deve ser cobrado de bancos, cartórios, e deve ser muito bem acompanhado. Depois, a gente tem o IPTU, que teve uma queda agora na pandemia, né, já era esperado, mas a gente consegue ver já um crescimento da COSIP. Ela começou, se eu não me engano, em 2002, quando teve a mudança da iluminação pública, e a gente pode ver que o ITR ainda tem muito espaço, né, para ser cobrado. Agora, a gente vai apresentar o portal Receitas, porque o projeto está todo informatizado e tem uma plataforma disponível para todos os cidadãos. Então, você não precisa de senha para entrar nisso que a gente vai mostrar agora. Só que antes da gente acessar, pode colocar aquele aviso dos dados. A gente tinha feito um aviso ali falando que todos os dados do portal Receitas, né, do projeto, e, na verdade, todos os dados que são utilizados pelo tribunal, eles são enviados pelos municípios ao SICOM. Então, é muito importante que toda a informação seja tempestiva e correta, senão a análise fica prejudicada. Plano B. Bom, então, voltando, como eu disse, todas as análises feitas, não só pelo projeto Receitas, mas como pelo tribunal, são informadas pelos próprios municípios, pelo SICOM. Então, é muito importante que os dados estejam corretos, senão os principais prejudicados serão os próprios gestores ou o próprio município. Então, aqui a gente vai mostrar algumas telas do portal Receitas. O portal tem várias possibilidades. Notícias, temos várias publicações, que eu coloquei ali do lado. Temos relatórios, que vão nos dar acesso aos questionários, ao indicador e nos permitir criar a nossa pesquisa. E temos também algumas perguntas frequentes.
que são respondidas no portal. O mais interessante para se ver no portal são os relatórios. O que é o questionário da Receita Pública? Para que o município faça parte do projeto e possa ser ajudado, possa ser orientado, ele precisa responder no SICOM a um questionário sobre a Receita Pública. Quando ele responde, o questionário já aparece automaticamente no portal. Então, você pode selecionar um município e depois abrir o questionário, porque são dados públicos, né, que interessam a toda a sociedade. Então, se o município tiver respondido o questionário, participar do projeto, qualquer cidadão consegue verificar no portal. Aqui mostra um questionário de um município fictício, né? A resposta. Além disso, a gente disponibiliza 31 indicadores no portal Receitas. Todos esses indicadores têm dados do SICOM e do IBGE. Nós temos indicadores do percentual de receita tributária de cada município, da autonomia financeira, que é a receita tributária sobre as despesas correntes, do esforço tributário próprio, que é onde o projeto foca, né, para diminuir a dependência de recursos. E todos esses indicadores você pode filtrar por ano, por município e pode fazer o download. Aqui está até mostrando, tá vendo? É um botãozinho em cima, ele está meio escondidinho, mas a gente, vocês mostrando assim, fica fácil e pode fazer download de vários formatos, Word, Excel, PDF, qualquer cidadão pode usar as tabelas para fazer a comparação entre municípios. Uma outra coisa bem interessante, que eu acho até que é o mais interessante dos relatórios, é o CRIE Sua Pesquisa. Porque nele, além da gente fornecer dados de todos os municípios com diversos filtros, como exercício, limite territorial, tipo de receita, grupo de receita, faixa populacional, a gente disponibiliza também gráficos, mapas, que facilitam a visualização da situação de cada município. E são vários comparativos. A gente faz a comparação da receita prevista com a arrecadada, para saber como é que está o planejamento daquele município. A tendência de receitas está com uma tendência de alta ou de queda. Como é que está a receita própria de cada município por limite territorial. E temos também um dos últimos, não vai dar para mostrar agora, mas é interessante que todos acessem o portal depois para conhecer, que é o de liquidação de compras versus o volume de nota fiscal eletrônica. Temos até um painel do SEBRAE ali, se eu não me engano, é o 14º. Ele mostra o tanto que o município compra dentro do seu próprio limite territorial. Então, mostra o quanto ele ainda pode crescer, né? Muitas vezes está comprando fora do limite, em outro estado, e não está fomentando a economia local. Aí, agora, a gente vai falar um pouquinho dos principais benefícios do projeto. No começo do projeto, a gente percebeu que muitos municípios tinham um pouco de receio de se aproximar do projeto ou do Tribunal de Contas. Só que eles foram percebendo que o caráter orientativo, pedagógico, e mesmo que haja sempre, porque vai haver, né, o papel de cobrança e de fiscalização do Tribunal de Contas, a parte orientativa ajudava muito. Então, o principal benefício do projeto é facilitar o planejamento e o controle dos municípios. Hoje, nós temos 84% de adesão. São 721 municípios que responderam o questionário e participam do projeto. Além disso, tivemos 36 auditorias de receitas, com, acho que o Marconi mencionou, né, os termos de ajustamento da gestão, os TAGs. Houve incremento da eficiência na arrecadação própria e também um melhor aproveitamento dos recursos. Como a gente disse, o intuito não é aumentar a cobrança dos impostos, é que se cobre o que a lei determina e que seja bem aproveitado, porque se você não tiver recursos, você não tem como fazer uma política pública, você não tem como atender a sociedade. Houve também muito incentivo à profissionalização do setor de arrecadação e outros setores, implantando rotinas e controle e monitoramento. O projeto também defende muito o princípio e fomenta o princípio da justiça tributária e do controle social. Também aqui a gente mencionou as compras dentro do município, né, como eu disse, pela nota fiscal eletrônica. Houve também uma melhora nas cobranças dos tributos da dívida ativa, né, os tributos que estavam em atraso, principalmente pela via extrajudicial. E a gente foi crescendo muito, difundindo boas práticas. Os municípios começaram a dividir com a gente o que eles faziam, que dava certo. Isso foi crescendo muito, então temos várias notícias no portal difundindo isso.
E aí a gente faz um alerta aqui, que eu acho que todas as palestras acabaram passando por isso. Informação é tudo hoje em dia, né? São recursos estratégicos, tanto informação quanto conhecimento. Mas tem que ser uma informação tempestiva, que é aquela que é fornecida na hora, enquanto ela ainda pode ser útil, né, e pode ser utilizável, e de qualidade. Então, se os municípios estão inadimplentes com o tribunal, se eles não nos enviam as informações, ou nos enviam as informações de forma incorreta, a gente não tem como fazer uma análise que os ajude, a gente não tem nem como avisar o cidadão do que está acontecendo. Então, por exemplo, os candidatos hoje conseguem entrar no portal e ver como é que estão os municípios dos quais eles querem ser prefeitos. Mas se esses dados não tivessem sido enviados, eles não saberiam, né? A gente não teria como analisar. Então, é muito importante a qualidade dos dados. E aí, o que um dado precisa para ser de qualidade? Ele precisa estar correto, precisa ser preciso, válido, atualizado, utilizável, né? Precisa estar num formato que seja utilizável e acessível, seguro, que não seja corrompido, e consistente. A gente percebe isso muito nas análises, que às vezes algum erro de informação faz com que a análise fique incompleta ou inconsistente. E aqui a gente alerta que se o envio dos dados é feito de forma incorreta, ele atrapalha o próprio planejamento e funcionamento da administração pública municipal. Então, vocês não conseguem fazer o que a Flávia falou mais cedo, o que o controle interno, né, explicou para vocês em alguns encontros virtuais. E aí, muitas vezes, pode estar tentando, mas só erra o alvo. Gente, é isso, então. Tem o e-mail do projeto, para quem tiver dúvidas. Vocês podem entrar em contato direto com os técnicos do projeto. E estamos à disposição. Bom, e neste momento, para falar sobre os aplicativos do tribunal, na ponta do lápis e lupa de Minas, convidamos a diretora da Escola de Contas e Capacitação, professor Pedro Aleixo, Naila Garcia Murtê, e o analista de controle externo do Tribunal de Contas, Paulo Vicente Guimarães Silva. Naila é advogada, graduada em Pedagogia, especialista em Orientação Educacional e Literatura Espanhola. Contribuiu na concepção e vem coordenando o programa Na Ponta do Lápis desde 2017. Paulo Vicente é graduado em Engenharia Civil pelo UFMG, especialista em análise de dados aplicados ao controle externo pela Escola de Contas e Capacitação, professor Pedro Aleixo, especialista em Direito Público Municipal pela Fundação Escola Superior do Ministério Público de Minas Gerais, em convênio com a Unifenas. Especialista em controle externo pela PUC Minas, em convênio com o Tribunal de Contas de Minas Gerais. Especialista em análise de sistemas de processamento de dados pela FUMEC. É colaborador na construção dos aplicativos Na Ponta do Lápis e Lupa de Minas. Com vocês, Naila e Paulo Vicente. Boa tarde, não é? Boa tarde a todos vocês, aos aqui presentes. Aquelas pessoas que nos acompanham ao vivo, agora pela TV TCE, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada àqueles que verão essa gravação posteriormente. A todos vocês, não é, que de alguma forma estão embrincados no ato de aprender, e embrincados e compromissados com o controle dos gastos públicos, o nosso muito obrigado pela presença virtual, não é? E pela audição em outros momentos. Eu gostaria de agradecer também ao Tribunal de Contas, ao presidente Mauri Torres, a grande credibilidade que foi aferida, a grande responsabilidade que foi concedida à Escola de Contas de organizar, em conjunto com Paulo Vicente, esse grande encontro que pretende fazer aquilo que nos é mais caro: orientar,
educar, evitar que o erro aconteça. E para isso a gente conta muito com todos vocês. Eu gostaria de apresentar para vocês o aplicativo Na Ponta do Lápis e contar primeiro uma pequena história. A todos vocês que são candidatos a prefeitos e a todos vocês que são encantados, não é, com o compromisso público de fazer com que a gestão aconteça de cada vez mais eficiente, né? Eu convido vocês a pensar em algumas questões. Vamos lá. Vocês sabem quantas são as escolas municipais do município onde você vive? Quantas escolas são rurais? Quantas escolas estão localizadas no perímetro urbano? Quantos alunos estão matriculados nessas escolas? Vocês têm essa noção? Esses dados, esses números estão presentes na cabeça de vocês? Se estão, excelente, já temos um passo. Se não estão, temos um ótimo indicativo por onde começar a pensar a educação. Mas tem mais. Qual que é o índice de aprendizagem das crianças que compõem a rede do seu município? De lá, da primeira parte do fundamental, que as pessoas chamam Fundamental 1, ou anos iniciais, os anos finais. Qual é a situação da infraestrutura das unidades escolares da sua cidade? Qual foi a última vez que você visitou uma escola pública? Ah, Naila, mas eu não tenho tempo para isso. Pois é. Se a gente quer uma educação diferente nos nossos municípios, se a gente quer uma educação diferente no nosso estado, se a gente quer uma educação diferente no nosso país, nós precisamos conhecer a realidade dessas escolas. E foi pensando nisso que, no ano de 2017, o Tribunal de Contas fez o lançamento do Na Ponta do Lápis. Está aqui, vai ficar para vocês, é só apresentar, não é fotografar, abrir a câmera fotográfica nesse QR Code, vocês terão acesso a todos os resultados destes 2 anos, 2017 e 2018, e poderão saber os reflexos, não é, do envolvimento do tribunal com a área da educação desde então. Agora, nós estamos concluindo esse quarto ano de uma ação ainda mais dedicada e ainda mais carinhosa com a área da educação. Foi pensando nisso que, no final do ano de 2017, o Tribunal de Contas lançou o aplicativo Na Ponta do Lápis, que está disponível, não é, no celular de todo mundo, basta colocar Na Ponta do Lápis, vai aparecer, é necessário que se faça um cadastro. Quem são as pessoas que podem se apresentar? São alunos, pais, professores, familiares, a comunidade escolar como um todo. Essa é uma ferramenta de controle social que visa, não é, dar a visibilidade e envolver cada cidadão na melhoria da infraestrutura das escolas do seu município. O cidadão, pai, professor, o diretor da escola pode simultaneamente identificar os problemas de infraestrutura localizados em cada uma das escolas, pode fotografar esses problemas. Todos esses dados são enviados ao Tribunal de Contas e são reorganizados, são transformados em informações gerenciais para você, gestor, não é? Que nesse ano se candidata a, no próximo ano, ser o gestor da sua cidade. E, além disso, não é, ele compila todos esses dados sobre a situação de cada uma das unidades escolares dos municípios, numa plataforma disponível na página do tribunal, não é? Na ponta do lápis, entrando no site do tribunal, não é?
É só localizar na ponta do lápis e você pode conhecer a realidade da avaliação que toda a comunidade faz sobre cada uma das unidades escolares. E mais, não é? Nós podemos conhecer a realidade, não é, do nosso estado como um todo. Essa foi uma experiência que foi desenvolvida em 2017, né? Está sendo divulgada desde então, e devagarzinho a gente vai trabalhando, porque o controle social, a participação social, ela é nova. Não é? Nós vivemos uma experiência de menos de 30 anos na história do nosso país. Então, construir uma rede de controle eficiente, não é? É uma tarefa que exige bastante de cada um de nós. E mais, gente, essa foi uma experiência reconhecida nacionalmente, não é, como uma experiência de sucesso. Hoje nós já temos no estado da Bahia, na ponta do lápis Bahia. Lá no Piauí também temos o na ponta do lápis Piauí, os estados do Pará, do Paraná, não é? O estado de Santa Catarina também já estão implantando, não é, aplicativos similares. A gente entende que somente mediante a informação selecionada com uma participação ativa, só assim nós conseguiremos avançar na educação em cada um dos municípios mineiros, no nosso estado e no nosso país como um todo. Para quem é candidato, eu quero fazer um convite. Se você sabe responder na ponta da língua todas aquelas perguntas que a gente fez no início, excelente, não é? Aqui tem uma ótima fonte de pesquisa para que você conheça mais e para que você possa comparar o seu município com o município vizinho, com outros municípios do nosso estado, com outros estados e com o país como um todo, com municípios de outros estados que compõem o nosso país. Bom, Naila, mas como que eu faço? Em primeiro lugar, não é? Como que eu faço para transformar esse aplicativo em uma ferramenta na mão de toda a nossa comunidade? E aí eu vou falar quais são os primeiros passos. Bom, no primeiro lugar, o aplicativo no celular é uma ferramenta para ser usada individualmente. E você, gestor, pode contribuir e muito para que essa ferramenta esteja na mão de toda a comunidade escolar, não é? Dessa forma, você terá toda a cidade como parceiros na melhoria da política pública de educação. E mais, não é? Coletado todos esses dados, na página do tribunal, todas as informações gerenciais podem servir para que a sua tomada de decisão seja cada vez mais consciente, cada vez mais substancial, para que você atinja o ponto certo. Nesses encontros que nós realizamos, não é, no evento Prefeito Ciente, Município Eficiente, a nossa tentativa tem, a cada um dos encontros, apresentado um novo desafio, um novo olhar. Nesse mundo complexo que vivemos, nessa realidade multifacetária, o que mais nós precisamos é completar o nosso olhar através do olhar do outro. E esse é o nosso convite. Bom, nós esperamos, né, que as pessoas mais dedicadas, mais capazes, não é? Que mais respeitem a população, que estejam mais desejosos de construir uma administração comprometida com o melhoramento contínuo, assumam a partir do mês de janeiro. E bom, a partir desse momento, o que vai acontecer? Qual é o primeiro passo? E aí, gente, essa animação ela vai ficar disponível para vocês.
Quais são os grandes desafios da educação no seu município, principalmente agora que enfrentamos aí a pandemia do Covid-19 e que 2021 se apresenta como um grande desafio para cada um dos gestores? A gente convida, você sabe que o TCE desenvolveu uma ferramenta para o controle social? Nessa ferramenta, que avalia a infraestrutura das escolas, nós temos uma série de pesquisas que mostram a importância da infraestrutura da escola para o sucesso de aprendizagem dos alunos. Essa plataforma, ela está disponível, não é, a partir do computador de cada pessoa, de cada cidadão. E qual é o primeiro passo, não é? O primeiro passo é identificar dentro do seu gabinete, uma vez prefeito, quem será a pessoa responsável pelas informações que serão enviadas ao tribunal. Essa pessoa, ela precisará cadastrar o seu secretário de educação e todos os diretores das escolas que compõem a sua rede. A partir desse cadastro, no sistema de gestão, não é, de informação do tribunal, o SGI, todos os dados transformados em informações gerenciais estarão disponíveis para você, prefeito, para o seu secretário de educação e para todos os diretores das escolas. Cada um pode dar a sua parcela de contribuição, pois a educação no seu município só será diferente a partir do momento que estejamos todos juntos. Muito obrigado pela atenção de vocês e nós nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Aí estão os nossos telefones e e-mails, não é? Nós estamos à disposição. Muito obrigada, gente. Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo. Faço minhas as palavras da Naila. E é muito gratificante ver, né, depois desses 3 anos, entrando no 4º ano, o quanto que o Na Ponta do Lápis ofereceu à população mineira, a capacidade da educação, que cada vez mais isso é um tema da nossa sociedade. Mas, como a Naila colocou no início da palestra dela, quantas escolas... Ok. Quantas escolas tem no seu município? Quantos alunos? Qual o preço ou custo médio desse aluno à prefeitura, né? Então, pensando nesses lugares, de uma informação mais rápida, uma informação lúdica, uma informação que permite a todos nós tomar conhecimento do crescimento, do funcionamento do seu município, nós criamos um outro aplicativo, chama-se Lupa de Minas, ou seja, vamos ver o estado de Minas Gerais através de uma lupa. Podemos entrar em todos os seus municípios e conhecer a sua receita e os seus gastos. O app Lupa de Minas tem a finalidade de dar ao cidadão informações fiscais do seu município de forma lúdica e de fácil entendimento, para que ele possa exercer o controle social. Ele não foi feito para os catedráticos, ele não foi feito para aqueles que entram na página do tribunal, buscam os dados abertos, aqueles que vão para as faculdades, que têm que fazer uma dissertação de mestrado. Ele foi feito para o cidadão médio, aquele que está no dia a dia, aquele que é a maioria da população. Não é para uma população elitizada. Apesar de que a população elitizada, ou seja, aquela que teve acesso à escola, que teve oportunidade do conhecimento num grau maior, possa atuar de forma mais rápida. O próprio prefeito da cidade pode utilizar o Lupa de Minas
para tomar conhecimento do seu índice de aplicação no ensino, na saúde. Ele pode saber das escolas que estão lá. Então, você, candidato, preste atenção em tudo que a gente vai colocar agora sobre o Lupa de Minas, e reforçando o que a Elizabeth trouxe para nós sobre o Sistema Informatizado de Contas Municipais, SICOM, quão ele é importante para que você, a Câmara dos Vereadores, tomem conhecimento de tudo que está acontecendo no seu município. Somos 853 municípios. Escolha o município que pretende conhecer. Escolha o ano e comece a navegar. Quando a gente abre o aplicativo Lupa de Minas, ele vai trazer algumas informações sobre todas as coisas que ele tem de conteúdo. Mas a primeira página que ele exibe, automaticamente, é a página da educação. Ele vai mostrar quanto que o município gastou com a educação. Então, ele já vai mostrar na administração, ele vai mostrar os gastos com o ensino infantil, com o ensino fundamental, com jovens e adultos, com o ensino especial. E aí, se você não quiser acessar primeiro a educação, você pode escolher outros temas, como convênios, as receitas e despesas do município, a saúde, você pode entrar na estrutura organizacional do seu município, e você poderá fazê-lo apenas com um clique. Você consegue ver o maisinho ali do lado das pessoas, do lado de cada figura? Toda vez que você vê esse maisinho, significa que nós temos mais informações para te dar. E se você vê um i, você terá uma informação sobre o significado daquele item. Quando você clica no transporte escolar, no maisinho dele, você vai conhecer a frota do município. Todos os veículos que a educação utiliza, né? E o ano dele e o tipo de veículo. Quando você clica no mais do ensino infantil, você vê as escolas e o custo médio provável. Porque como é que a gente fez essa conta? A gente foi lá e viu quantos alunos tem no ensino infantil. A gente sabe quanto que foi gasto no ensino infantil. Mas o ensino infantil não gasta só isso. Ele tem a administração da educação lá vinculada a ele também. Então, nós pegamos também o valor da administração do ensino, dividimos pelo número total de alunos do município, seja no ensino infantil ou no ensino fundamental, e depois nós multiplicamos somente pelos alunos do ensino infantil e somamos ao gasto dos alunos infantil. Então, nós pegamos o percentual da administração que se refere ao ensino infantil pelo número de alunos e somamos também os gastos do ensino infantil. E assim a gente chega, pelo número de alunos que tem cada escola, a gente vai saber o custo médio daquela escola. É só para a gente ter uma noção de quanto que aquela escola gasta em função do número de alunos. Você também pode saber quantos alunos tem em cada escola, seja no infantil, seja no fundamental, por tipo de ensino. Você pode saber o número de alunos e o valor a médio do custo aluno. Quanto custa cada aluno do ensino fundamental? Com essa mesma média que a gente fez anteriormente, dividindo o preço total pelo número de alunos. Então, a gente tem um custo médio. Ali a gente vê, naqueles homenzinhos ali que estão do lado da criança do ensino infantil, a quantidade de alunos. A mesma coisa no ensino fundamental. Você pode também saber o gasto que você tem com os profissionais do ensino, né? Seja ele no ensino infantil, no ensino fundamental ou no ensino especial.
Você pode saber, a Naila falou lá, dos indicadores de aprendizagem, que é o índice do IDEB. Você vai saber no seu município qual que foi, né, o índice de aprendizagem de acordo com as metas que são instituídas pelo FNDE. Então, esses indicadores, eles estão sempre nos anos ímpares, 2015, 2017, 2019, né? E aí o tribunal mostra os alunos do ensino fundamental, né, da primeira à quinta série, o Fundamental 1, qual foi o índice atingido? A meta era 5,5, atingiu 5,9, beleza, ótimo, foi muito bom. A meta era 4,7 para o Fundamental 2, atingiu 3,9, não deu certo. Não aprenderam o que precisavam aprender, né? Então, isso é um sinal de alerta. Naila falou da estrutura física, o tanto que ela contribui para poder melhorar a aprendizagem. E tem outras coisas que a gente pode trabalhar nesse mesmo sentido. O tribunal também fez uma tela mostrando, né, dentro do aplicativo, a evolução nos últimos 3 biênios, ou seja, 2015, 17 e 19. Então, a gente pode fazer uma situação comparativa. E você também pode comparar com os municípios vizinhos. Você pode mudar de município a hora que você quiser, clicando naquelas barrinhas ali, ó, você muda aquelas barrinhas que estão lá em cima. Deixa eu ver se é isso aqui. Aqui, achei. Essa barrinha aqui, ó, você muda a hora que você quiser de município e o ano também. Aí você pode comparar o seu município com o município no seu entorno. Como é que está a saúde do seu município? Como é que estão os gastos da saúde do seu município? O que tem sido feito? Ou seja, o gasto mínimo é de 15%. E quanto que é 15% da receita corrente líquida do município? É tanto. Aí você vai, quanto que você gastou? Quanto que você informou ao tribunal que você gastou? X. E esse X é maior do que a aplicação mínima. Parabéns, você está aplicando bem, teoricamente. Né? Porque a gente tem que saber aonde que está sendo gasto esse dinheiro. O município não declarou gasto com alimentação e nutrição. Você pode ver aqui, tem lá administração, serviço de saúde, assistência hospitalar, suporte profilático e terapêutico. Na hora que chegou ali na alimentação e nutrição, está zerado. O município não houve gasto. Vocês acreditam que não houve gasto na alimentação e nutrição? Sempre tem que ter. Sempre tem criança que precisa de um tipo de alimentação, sempre uma alimentação especial e tudo mais. Então, quando a gente vê esse registro, a gente sabe que lá no SICOM teve um erro de informação. Porque o aplicativo, ele se alimenta da base de dados do SICOM, como a Beth já havia falado. E se tiver um dado errado lá, ou se tiver um dado classificado em local errado, vai sair dessa forma que está saindo no aplicativo. Não houve gasto, ou não informou. São duas condições que podem aparecer ali. Eu já vi municípios que não tinham gasto nenhum com a educação especial. Qual município que não tem gasto com crianças com síndrome de Down, com déficit de atenção, com vários tipos, né, de situações que a gente vê que precisa da educação especial? Então, quando ele não informa, certamente ele jogou isso em algum lugar, que a gente não sabe qual que é. Tem município que não coloca os gastos com a administração, ele joga tudo no ensino fundamental. Então, tem um erro também de informação. Ele usou a informação no lugar errado. Senhores gestores, tenham cuidado com isso. E a gente vê aqui que o tribunal tem aumentado, né? A primeira versão do Lupa de Minas, a gente não vivia ainda a pandemia, mas mediante a pandemia, o tribunal correu, buscou convênios,
né, termos de cooperação técnica com o Estado para buscar os dados da pandemia no Estado e no seu município. Então, a gente vai saber quantos casos que estão ocorrendo, quantos estão em tratamento, quantos são recuperados e quantos chegaram a óbito. Antes, a gente tinha uma informação ainda de qual era o sexo, mas a base de dados do Estado mudou e a gente não pôde informar ter mais essa informação. O tribunal também coloca no seu site, no seu portal, né, as informações sobre os gastos com a pandemia, né, quais as licitações, dispensas, inexigibilidades que ocorreram mediante a pandemia, para o enfrentamento da pandemia. E o tribunal também colocou aqui quais são, por município, no aplicativo Lupa de Minas. Você sabe quanto o seu município arrecadou e gastou no ano? A receita arrecadada e a despesa realizada estão de acordo com o previsto no orçamento? Ou seja, o que a Luciana falou agora há pouco, né, é uma comparação que o próprio aplicativo também faz com a receita que foi prevista, né, e a receita realizada, a despesa fixada e a despesa realizada. Então, a gente também tem isso dentro do aplicativo. Se nós estamos fazendo o nosso para casa de acordo, né, porque essa informação da receita prevista, ela tem que ser real, porque senão eu posso ter um gasto superior à minha condição de arrecadação. Então, eu tenho que colocar lá, eu tenho que aprender a fazer isso, baseado nos exercícios anteriores, eu sei o quanto que a minha receita vai evoluir. E o aplicativo vai mostrar isso com clareza, que houve uma falha ou não, né, que foi bem assertiva a forma que foi prevista da receita e da despesa, porque ocorreu ali praticamente, da forma prevista. Veja a evolução da receita e da despesa nos últimos anos. Nós temos isso no portal da Receita. Mas quantas pessoas acessam ao nosso portal? Qual é mais fácil acessar o aplicativo do que o nosso portal no dia a dia? Né? Você está com o seu celular, abrir o Lupa de Minas e verificar todas essas condições e olhar e enxergar no gráfico ali as diferenças. Quantas parcerias? Com quem? Para quê? Qual o valor? Né? Então, a gente tem todos os convênios que foram realizados por aquele município. Com quem que foi feito? Foi com o Ministério X, Y, Z? Foi com o Estado? Foi com a União? Tudo isso nós vamos saber. Com quem? Para quê? Construção de escola, construção de posto de saúde, construção de ponte, de praça. Nós precisamos saber para que é. Qual que foi o valor desse convênio? Com quanto que o ente federado, ou seja, a União ou o Estado entraram, e nós, dando a nossa contrapartida, que é muito pequena, normalmente 2% do valor, ou 1%, dependendo para os municípios, é mais baixa ainda a contribuição de contrapartida do que para o Estado, a gente vai saber se realmente a escola está lá, onde falou que ia ter, ou o posto de saúde, ou a praça, seja o que for, que seja o objeto desse convênio. Se ele está em vigência, se ele não está, como que está isso? Quanto que já foi depositado, né? Qual o valor que já está lá para ser executado? E a gente sabe que é de bilhões os valores que estão parados em função de convênio, né, se a gente entrar no portal do governo federal, onde as concessões de convênios são bilhões em termos de Brasil, né, que estão parados nas contas. Mas você pode saber também quais são as obras que estão em andamento, as obras que foram concluídas e as obras que estão sem movimentação financeira nos últimos 6 meses.
Se você clicar no maisinho ali, você vai saber quais as obras, quais os processos licitatórios, qual que é o objeto daquele processo, qual que é a obra, que tipo de obra que é. É para construção de escola, é para construção de poço, é para construção de praça, construção de rua, revitalização do asfalto. Todas as obras vão estar enumeradas ali, dentro do aplicativo. Agora, quando a gente percebe, né, o sistema mostra que não tem movimentação financeira, há um indício de algum problema. Ou a obra está paralisada, ou está sem recurso, alguma coisa está acontecendo ali naquele momento. Não é para a obra ficar parada durante 6 meses. Choveu demais, mas o período de chuva são 3 a 4 meses, 6 meses, não são. Né? E isso, dentro da lei, você já pode considerar que aquele contrato pode ser cancelado, né? Porque a Lei 866 prevê não 6 meses, mas ela prevê 3 meses. Né? Então, a gente tem que estar... É um sinal de alerta para nós quando a obra fica com mais de 6 meses sem movimentação financeira. Qual que é o nome do seu prefeito? É o Zezinho lá da padaria? Ou é o das quantas? Não sei. É o Geraldo da Maria? É o fulano de tal? Não, eu vou saber o nome dele. Né? Eu vou saber o nome dele completo. Ele está fazendo uma boa gestão? Onde que nós baseamos isso? Olha, de onde você tirou essa boa gestão, Paulo? Eu tirei lá do IEGM, que é o Índice de Efetividade da Gestão Pública Municipal. Então, eu vou lá no IEGM e vejo qual que é a nota dele. Se a nota dele for A, ele está brilhando. Se for B, está bom. Se for B+, está bom, mais de que bom. Né? Mas se for um E, se for um C, já está um negócio. Esse prefeito está pisando na bola com a gente, o que está acontecendo? Né? A gente precisa ficar atento. Né? Ele não está tendo uma boa gestão. Para nós está parecendo que está, mas não está não. Aí, o Tribunal de Contas avaliou a gestão dele e viu que o negócio não está do jeito que a gente deveria estar. Né? Você sabe quantos habitantes tem no seu município? Está ali. Naila perguntou isso. Também lá, se o candidato sabe disso, está aqui no aplicativo, as respostas, as perguntas que a Naila fez estão todas aqui dentro do aplicativo. Qual que é a estrutura organizacional do seu município? Ele só tem prefeitura e câmara? Ou ele tem uma fundação, ele tem um hospital, que é do fundo de saúde? Ele pode ter vários tipos de organizações dentro da estrutura do município. Então, isso também vai aparecer aqui. Né? As pessoas vivem bem nesse município? Não sei. Como é que você vai saber disso? Tem um índice que chama, como? IDH. Né? E se ele estiver mais perto do 1, está vivendo bem. Mas se ele estiver para baixo do 1, muito para baixo, aí eu falo, não, tem gente aí passando fome. Tem gente que não tem emprego. Tem gente que não tem o que fazer. Então, tudo isso a gente consegue ver no aplicativo. Né? Aí você vai me perguntar assim, comprou o que no município? O que o município está comprando nesse ano? Será que ele comprou direito? Será que ele comprou demais? Então, nós vamos ver quais foram as aquisições. Eu posso escolher o que a educação comprou. Vai aparecer para mim lá, por secretaria, né? Por dotação orçamentária. Vai aparecer o que a educação comprou, o que a saúde comprou, o que a parte do gabinete do prefeito comprou. Então, tudo é separado, ou você pode ver tudo junto. Você escolhe. Como que você vai ver as compras? Fez um posto de saúde. Vou lá na saúde e vejo. Tem despesa aqui, tem uma licitação que foi feita para construir o posto de saúde, mas cuidado, porque uma construção, ela pode acontecer em mais de um exercício. Então, se ela começou
em 2019 e acabou em 2020, ela vai aparecer lá em 2019 e vai aparecer em 2020. Entendeu? Ela não aparece num lugar só. Agora, para eu ver quanto que ele gastou, que ele comprou gasolina, aí eu vou lá e eu vejo quanto que ele comprou de gasolina no ano. Ou se ele comprou material escolar, eu também vejo. Se ele comprou máscara, eu vejo. Lá no Covid eu também vou ver essa licitação para a compra de máscara separado. Se ele comprou álcool, eu vou ver. Tudo que ele comprou de medicamento do Covid, eu vejo no Covid. Mas está tudo repetido aqui também. Aparece aqui também. Quantos processos do seu município estão tramitando no tribunal? Qual é o assunto desse processo? Ele já tem decisão final? Então, eu posso olhar lá, eu falo assim, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no tribunal, estou preocupado aqui se prestou conta, não prestou conta, aí eu vou lá e clico na prestação de contas. Vai aparecer todas as prestações de contas que o tribunal, que foram prestadas para o tribunal. Ou se eu clico em licitações, tem alguma licitação que o tribunal está mexendo com ela. Se vocês lembrarem, Marconi falou hoje de manhã que o tribunal pode suspender as licitações, né? Então, o aplicativo também vai colocar isso para vocês. Se tem licitação que está com processo de irregularidade tramitando dentro do tribunal, ok? Ou se tem tomadas de contas, porque às vezes as pessoas fazem convênio, não prestam contas. A educação está toda truncada, a gente não consegue chegar no resultado dela, nós abrimos uma tomada de contas sobre a educação, ou sobre a saúde, ou sobre a parte pessoal, que assim por diante. Eu posso também ver todas ao mesmo tempo, todos os tipos. Posso marcar e ver todo. Bem, nós estamos também entrando agora na parte pessoal, dentro do aplicativo. Quantos concursos, quantos funcionários, se são contratados, se são servidores, se são outros, porque até essa denominação está dentro do SICOM. Eles não classificam nem como contratados, nem como concursados, servidores efetivos. Eles colocam lá como outros, né? Então, assim, está lá, né? O município que declara isso. O tribunal não pode mudar nada, porque vem de acordo com a declaração. A gente coloca o que está declarado pelo município, né? Então, a gente convida. Temos muitos assuntos que gostaríamos de compartilhar com você. Baixe agora o aplicativo Lupa de Minas nas lojas Google ou Apple. E a gente gostaria muitíssimo de agradecer esse tempo que vocês, candidatos, prefeitos, seus assessores, as pessoas interessadas, estiveram conosco nesse mês de outubro. Hoje estamos no encerramento do projeto Prefeito Ciente, Município Eficiente. Esse projeto, como a Naila colocou, ele tem a intenção de que você, candidato a prefeito, e seus assessores, tenham conhecimento de como prestar contas à Justiça Eleitoral e também sobre os processos administrativos, se você ainda não conhece. Nós percebemos, dentro desse contexto, né, o nosso projeto percebeu, através do IEGM, que muitos prefeitos, no primeiro ano de mandato, ficam lá na nota C, na nota D. Eu acho que nem tem nota D, acho que é nota C, a mais baixa. Muito. Mas em 2018, isso começou, nós olhamos em 2017, olhamos em 2018. 2018 já houve uma melhora substancial. Isso significa que houve uma perda de tempo em 2017. Ou seja, o município já poderia entrar ganhando, mas ele teve um tempo de maturação antes dele começar a produzir efetivamente e dar uma resposta social. Por isso que a gente buscou a vocês nesse momento. Sei que é um momento complicado, enfrentando pandemia, enfrentando mudanças de datas eleitorais. Não poderíamos realizar esse projeto
nem antes, mas teria que ser agora. Por quê? Porque estamos numa situação mais estável em relação à pandemia e por isso podemos fazer esse encontro presencial, né? Então, a gente agradece a vocês a oportunidade de trazer conhecimento e que vocês possam aproveitar, como disse a Naila, na madrugada, no dia, na tarde, na noite, seja em que hora for, mas que fique registrada para vocês a nossa contribuição como Tribunal de Contas no seu trabalho de educação, no seu trabalho pedagógico. Nós reunimos uma equipe muito grande, né, para poder trabalhar e trazer tudo isso para vocês. Buscamos pessoas de excelente conhecimento, né? Todos os nossos webinários e esse encontro presencial trouxe conteúdo vastíssimo sobre a administração pública e também conhecimento sobre a justiça eleitoral. Queremos, nesse momento, apresentar a nossa equipe. Gostaria que a nossa equipe viesse aqui para frente, todos do tribunal, por gentileza. É um tanto de mascarado aqui, mas é tudo mascarado do bem. Não tem mascarado do mal, são pessoas que estão imbuídas de serem servidores públicos, de darem resultado à sociedade, que se preocupam com o munícipe, aquele que está lá na ponta, com a boca aberta, esperando chegar a algum resultado da gestão pública. Então, eu agradeço de coração a toda essa equipe que veio trazer, que veio nos brindar com todo esse conhecimento e que ele possa ser aproveitado por todos vocês. De nós, nosso muito obrigado e até uma próxima vez. Muito obrigado ao Paulo, à Naila, pelas apresentações. Encerrando os trabalhos, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais agradece a presença de todos. Agradecemos de modo especial a todos aqueles que nos acompanharam também pela transmissão do canal do YouTube e a parceria do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça e Segurança Pública e o apoio do Ministério da Economia, Ministério da Saúde, Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Associação Mineira de Municípios e Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais. Desejamos a todos um excelente fim de tarde.